Gente, programa Gestão AL, um universo diferente. Hoje a gente vai falar um pouco, entender como é que funciona a medicina veterinária. No mercado corporativo, no mundo empreendedor, para quem deseja, por exemplo, aí, abrir a sua clínica, a gente vai entender alguns pontos, colher algumas dicas e conselhos. Hoje nós estamos aqui na Vet Center, estamos aqui com o Dr. Oséias Júnior, que é médico veterinário. Dr. Oséias, muito obrigado pela participação no Gestão AL. E a minha pergunta de início é sobre a paixão pela medicina veterinária. A diferença de escolher essa medicina ao invés da medicina tradicional, seres humanos, vamos dizer assim. Por que tratar animais e não pessoas? Em relação a essa paixão, né, em você escolher o curso, né, isso vai de cada pessoa que quer ser um profissional, ele escolhe o que se identifica melhor, né, e no caso da maioria dos veterinários, creio eu que é porque ama os animais, né? Então, trabalhar com os animais é muito gratificante, né? Pois eles têm uma inocência enorme, você se sente bem, né? E principalmente quando os proprietários se preocupam, você que gosta de trabalhar com isso e ver que tem aquelas pessoas que se preocupam como você, se torna muito gratificante, né? Até porque eles necessitam demais dos proprietários e dos profissionais para poder viver. Sem a gente, eles não conseguem, né, levar a vida à frente, por conta de muitos problemas que tem na nossa sociedade. E o mercado hoje, aqui em Alagoas, Dr. Oséias, para quem deseja entrar, por exemplo, ser um médico veterinário, é um mercado bom, é amplo, está em crescente ainda? Tá, é muito amplo, né? O mercado da gente é muito amplo, tem espaço para todos os profissionais. Agora, cada vez mais estão abrindo clínicas, mas é necessário que as pessoas melhorem o seu profissional, ou seja, se especializem, né? Para que não seja mais uma clínica aberta e sim mais um profissional especializado para tratar de determinada área, mas o mercado, como qualquer outro, tem altos e baixos, mas está excelente, está crescendo, as pessoas estão tratando melhor dos animais, né? Então, assim, isso faz com que o mercado cresça bastante. E como, por exemplo, eu tenho o meu animalzinho em casa e a gente sabe o amor, cada um que tem o seu, sabe o amor que é e o cuidado que tem, a responsabilidade, por exemplo, de ter uma criaturinha dessa em casa. Como é que eu consigo identificar no mercado um bom profissional para cuidar de um membro da família, né, doutor Oséias? Então, como é que eu escolho um bom profissional? O bom profissional em qualquer área, né, até quando ele atende, né, o cliente ele já observa quais são os pontos positivos e negativos, né? Primeiro tem que ter amor à profissão. No caso da minha profissão, tem que gostar muito dos animais, não só visar o capital, só o lucro, e sim respeitar o animal e o cliente. Então, aquele profissional que é viável para o cliente é esse que possui essas características e que leva a sua profissão na honestidade, né? Sendo em qualquer profissão que seja. Tratar de um animal hoje aqui em Maceió, em Alagoas, é caro? Custa caro ou como é que funcionam os preços aqui? É uma dica até para quem está assistindo a gente. Se, né, porque você diz, o meu cachorrinho, meu gatinho ali está doente, e às vezes não quer nem pegar um dinheirinho ali, né? É caro? Todo tipo de comércio ele tem sempre as localizações que se tornam mais caras, né? Às vezes não são viáveis por conta do atendimento, que é muito caro, e às vezes não é satisfatório para o cliente, ou seja, não é agradável. Hoje temos clínicas que é o preço razoável, que também tem problemas com o atendimento, e outras que não é nem alto nem baixo e atende à demanda dos clientes, eles se sentem bem, mas na maioria das vezes é balanceado, não é nem tão caro nem tão barato.
E eu perguntei também porque eu estava aqui conversando em off com o Dr. Osés e, na verdade, ele mesmo adotou uma cachorrinha aqui, uma cadelinha, né? Como é o nome dela, Dr. Osés? É a Malhada. Ele encontrou, inclusive, na rua e hoje vocês, acho que quando eu passar a filmagem aí de algumas cenas, vocês vão conhecer a Malhada. Mas vale a dica aí e não é apenas dizer, é fazer também. Então, vale o exemplo do Dr. Osés aqui para vocês. E lembrando que, realmente, o NEAFA e o Centro de Zoonose ali tem muitos animais que realmente precisam aí de um lar. E com certeza parece que esses animais, quando eles são adotados, eles sabem, vamos dizer assim, do que viveram e se tornam até muito mais, né, dedicados dedicados ao dono e são muito mais carinhosos do que até aqueles que são comprados, né, doutor? Mas por que isso? Porque é gratificante você ver um animalzinho sofrendo, né? É como a Malhada, a minha cadelinha, foi pega na rua. Então você vê um animalzinho sofrendo, você nota que ele é gratificante para ele se sente bem com você, é como se você tivesse ele desde filhotinho, independente de idade. Então hoje muitas são as pessoas que abandonam os animais na rua, maltratam e além do NEAFA e do Centro de Zoonose, eu quero agradecer também, do fundo do coração, as pessoas que pegam, esses protetores, né, que pegam os animais na rua, tratam, arrumam doação para eles. Sem essas pessoas, a situação estaria pior. É verdade, é um grande senso de solidariedade também com os animais, né? Doutor Osés, já que a gente entrou aqui nessa condição de animais, diretamente falando sobre dicas, enfim, eu vou entrar e pedir aqui que o senhor deixe algumas dicas também para quem tem o seu animalzinho em casa, quais são os cuidados que deve ter, né? Os cuidados vêm desde os de filhotinho, né? O animal tem que ser vermifugado a cada 4 meses para evitar que ele defeque e vetores como mosca posem nas fezes, posem na alimentação da gente. As vacinações contra as zoonoses, que são raiva, leishmaniose, as vacinas de filhote. Então, para que o animal não venha dar problema para o ser humano e nem tanta despesa, é necessário que o proprietário mantenha um protocolo, né, de vacinação, de vermifugação. A cada um período leva ao veterinário para fazer um exame de rotina. Então, isso evita despesa e problema dentro do lar. Mas essas são as dicas, que é só vermifugar, vacinar e levar periodicamente ao veterinário. E agora eu vou fazer uma pergunta até curiosa, que na verdade fizeram por e-mail. O banho para o cão, por exemplo, quantas vezes na semana, como é que funciona esse tratamento de higiene com o cão? É o seguinte, os cães têm aquele que tem o pelo mais curto, né? Geralmente um banho por semana, ou às vezes tem proprietário que não tem tanto tempo, a cada 15 dias, mas uma vez por semana é viável. Agora, os cães que vão a pet shopping, que tem pacotes de banho, pode ser dada 2 vezes por semana, porque passeia, suja muito, até 2 vezes por semana pode. E tem os diferenciais que são em relação a tratamento, né? Isso aí é uma coisa que às vezes muda a quantidade de banhos, mas o ideal é 1 banho por semana para pelo curto, 2 banhos por semana, ou até 1 para quem cuida bem melhor, quem escova, para pelo longo. Ok, gente. Dr. Osés, muito obrigado, mas agora a gente, como programa empreendedor, gestor, a gente vai entrar no mercado, né, da medicina veterinária e o senhor vai ajudar aqui, na condição de estudantes ainda, universitários. Qual é a dica, qual é o conselho que o senhor deixa, né, para que o estudante ele seja bem sucedido no seu processo acadêmico, na verdade, né? Para quem está estudando, qual é a dica e o conselho para poder ser um bom profissional? Bom, para quem está estudando, eu aconselho que desde quando entra na faculdade, eu acho necessário que a partir de um certo tempo você veja o que você quer, entre em várias áreas de estágio, como laboratório, clínica, cirurgia, para ver o que é que você se identifica. É necessário que você passe por vários estágios na faculdade e, se possível, consiga ir em alguma clínica fora também, né, no seu tempo vago, no seu tempo que você não está estudando. Isso vai melhorar cada vez mais o seu desempenho e você vai ter mais facilidade de arrumar emprego e fazer bonito na sua profissão e escolher
o que você vai querer ser, se é cardiologista, se é ortopedista. Então isso tudo vai ajudar, porque quando você tem esse leque de estágio dentro da faculdade, você vai se identificar com alguma coisa. Ok. Bom, então vamos considerar que a dica funcionou e os nossos estudantes de medicina e veterinária estão formados. Qual conselho já é recomendável? O senhor já recomendaria, por exemplo, para quem se forma já abrir a sua clínica, ou é interessante que tenha um período ainda exercendo a profissão, trabalhando em clínicas, para poder ter uma bagagem, vamos dizer assim? Ou o conselho é já abrir a sua clínica? E, no caso de quem já está com a intenção de poder abrir o seu próprio negócio, ter a sua clínica, qual é a dica e o conselho que o senhor deixa? Bom, em relação à bagagem que você falou, se seguir essa dica anterior que eu dei, então fica mais fácil do profissional abrir uma clínica ao sair da faculdade, né? A se formar. A dica que eu dou para quem está formado é que se especialize, né? Que se especialize, veja o que quer ser, né? Qual a profissão que quer exercer na área da veterinária, né, como eu já citei, o cardiologista, o ortopedista, o neurologista e assim por diante, que vai se tornar mais fácil. Então, todo o comércio vai se tornar mais simples, porque você vai ser sempre indicado até pelos colegas, porque você vai ter um foco na sua vida, você vai fazer um tipo de coisa. Se você começar a mexer com muita coisa, você não vai ter muito sucesso. Abrir a clínica é aconselhável? É o que eu disse, é aconselhável se você tiver uma bagagem boa como aluno, se você passou por vários estágios, se você já tem uma experiência de estágio extracurricular ou dentro da faculdade também, aí você se torna um profissional clínico, né? Mas bem preparado para trabalhar. E sim, pode ser que ele possa ter uma clínica, mas trabalhando como clínico, para fazer cirurgias, atendimento em determinada área, aí precisa pós-graduação, especializações e assim por diante. Sociedade é bem-vindo? Sociedade é bem-vinda quando ambas as partes dividem, lógico, os afazeres, né, da clínica, e quando se especializam, como eu falei, que é muito importante, senão não dá muito certo. E investir em redes sociais, mídia digital hoje em dia, que é a febre do momento e realmente funciona, vale lembrar aí, é viável, é importante? Com certeza, com certeza. Aqui, no caso, a clínica tem 17 anos, né? Tem 17 anos, comigo, com a minha gestão, tem 5. Mas sempre é necessário estar na mídia, fazendo a propaganda do que você faz, porque você se especializou em algum curso anterior e uma pessoa que às vezes até seu cliente não sabe que você está trabalhando com aquilo agora, então é necessário você sempre estar fazendo a divulgação. Bom, doutor Zé, aí eu vou perguntar então aqui qual é o diferencial. Eu acredito que o senhor não vai revelar aqui os segredos, mas pelo menos parte dele, do sucesso, e qual é o diferencial da Vet Center? Atender bem, o amor, né? Trabalhar com amor, que aí está tudo certo, com honestidade, né? Por isso que vem dando sempre certo aqui na Vet Center há 17 anos, né? Então, é isso que eu tenho para dizer, trabalhar corretamente e gostar dos animais. Bom, então acaba sendo que o grande diferencial, na verdade, é o carinho, o amor pelo animal e pela profissão, né, doutor? Com certeza, com certeza. É isso. E valeu o agradecimento, doutor Zé. Mais uma vez, muito obrigado. Aí, Malhada, né? Prazer, Malhada. Tudo bem? Joia. Presente de gestão aérea, né? Doutor Zé, muito obrigado pela participação. Fica com Deus aí, gente. Eu agradeço a participação de vocês aqui e essa oportunidade. Programa Gestão Aérea. Obrigado. Bom, gente, o conselho que eu deixo aqui no Gestão AL para os profissionais, os médicos veterinários, é que sempre se reciclem, escolham na área da medicina veterinária o que quer ser, né? O cardiologista, o ortopedista, o neurologista, o dermatologista, que a profissão se torna mais viável para o profissional, né? Ele vai se dar melhor porque ele vai focar o que ele quer ser. Então, fazendo isso, vai se tornar um bom profissional, porque vai se dedicar a apenas uma coisa, né? Apenas um leque da veterinária, e
fazendo isso com amor aos animais, né? Aí tudo e com honestidade, aí tudo na profissão vai dar certo para ele. Essa é a minha dica para ter sucesso na profissão. Bom, gente, o programa Gestão AL de hoje vai entrar num tema diferente dos outros programas que sempre contemplam o mundo corporativo, se bem que no final sempre a gente deixa aquela dica de um grande profissional. E hoje nós estamos aqui no Banco de Sangue da Santa Casa e a gente vai conversar com a Carla Gabriela. Todo mundo conhece doação de sangue, importantíssimo. Da mesma forma também é a doação de plaquetas. Mas o que é plaqueta na verdade, né? Para que serve? E é isso que a gente vai entender um pouco hoje. E o programa Gestão AL, um lado mais social hoje, para poder ajudar aí a todo mundo, todos nós que um dia, quem sabe quando é que a gente vai precisar, né? Algum familiar nosso também. Então, Carla, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. O que é plaqueta? Bom, Luciano, primeiramente obrigado, né, pela oportunidade de estar discutindo um pouco sobre doação de sangue e plaquetas. E assim, falar de plaqueta, a gente precisa entender que a plaqueta é um componente do sangue. Então, é um componente do sangue que é responsável pela coagulação. Então, eu preciso de plaquetas para que eu garanta que se de repente eu sofrer alguma lesão na minha pele, aquele meu sangue vai coagular e não vou ficar sangrando indefinidamente. Ou então, se eu for submetida a alguma cirurgia, no processo cirúrgico, eu vou sangrar apenas o que está previsto para aquela cirurgia. Então, isso eu penso que paciente que tem um déficit ou na produção ou que essas plaquetas elas são destruídas, eu vou ter uma dificuldade de coagulação, então eu vou estar com uma propensão bem maior ao surgimento de hemorragias. Como é que é feito, na verdade, como é que acontece a doação de plaquetas? Através de que sistema? A gente precisa entender primeiro que a doação de sangue, quando o doador comparece ao banco de sangue, que ele faz aquela doação, o sangue não vai para o paciente daquela forma. Então, aquele sangue primeiro ele vai ser processado. Ele vai ser separado em 3 componentes sanguíneos básicos, que é o concentrado de hemácias, a plaqueta e o plasma. Então, bem semelhante na doação de plaquetas especificamente, esse doador ele comparece ao serviço e aí ele vai doar como que ele estivesse doando sangue, só que na verdade esse sangue ele é processado durante a coleta. Então, qual que é a vantagem disso? O doador ele não vai doar a célula vermelha, ele não vai doar a hemácia, ele vai doar unicamente aquilo que o paciente está precisando no momento, que é a plaqueta. E diz aqui pra gente, quem pode doar, na verdade, plaqueta? Quem pode doar plaqueta é quem já tenha realizado alguma doação de sangue. Então, para isso, o doador ele precisa preencher todos os requisitos para a doação de sangue. Então, primeiro, tem que estar em boas condições de saúde, não pode ter contraído nenhuma doença transmissível pelo sangue, não pode ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 24 horas. Então, aqueles mesmos requisitos da doação de sangue. Então, comparece ao serviço, traz um documento de identificação com foto e aqui no serviço a gente vai avaliar para ver se essa pessoa é realmente um possível candidato à doação de plaquetas por aférese, que é justamente o nome que a gente dá nessa doação diferenciada. Doação aférese, onde eu permito separar. Então, eu separo para coletar especificamente a plaqueta. Então, esse doador ele comparece ao serviço e ele informa que quer doar plaquetas. O que a gente faz? A gente vai fazer uma avaliação diferenciada nesse doador. Então, primeiro a gente vai observar se ele tem um bom acesso venoso. Então, o que é isso? O doador ele tem que ter uma veia bem calibrosa para poder fazer a doação. Não porque seja uma doação diferente, mas porque é uma doação que demora um pouco mais, já que o sangue ele vai ser processado durante a coleta. Então, é uma doação que não vai demorar apenas 15 minutos, como a doação de sangue. Ela demora um pouco mais, demora em torno de 1 hora. Então, para isso, eu preciso que esse doador ele tenha um acesso venoso de bom calibre, então aquela veia bem calibrosa. E aí, quando eu me certifico que esse doador tem esse bom acesso venoso, eu vou encaminhar esse doador para a triagem clínica, da mesma forma que os doadores de sangue, normalmente. E se esse doador estiver apto, a gente vai colher os exames. E os exames são a sorologia, que é a sorologia idêntica à sorologia dos doadores de sangue, e também um hemograma, porque eu preciso avaliar como é que estão as condições desse doador. Então, se ele tem plaqueta suficiente para ele e para doar.
e também como é que está o leucócito, dá uma avaliação geral nesse hemograma desse doador. E aí, de posse desses resultados de hemograma e de sorologia, se tiver os resultados todos ok, aí a gente vai convocar esse doador para que ele venha realizar a doação. Então, importante para doação de plaquetas é que não é uma doação que você vai fazer naquele dia que você chegou no banco de sangue. Tá? Você sempre vem, passa por uma avaliação inicial e aí depois a gente vai agendar essa doação, para que o doador venha em um segundo momento para poder realizar a doação. E vale, claro, registrar aqui aquela famosa pergunta, e os riscos? Existe algum risco? A doação de sangue, como a doação de plaquetas, todo o material que a gente utiliza é material descartável, então não existe qualquer risco de contaminação, então qualquer risco de transmissão de alguma doença pela doação. Sem falar que a doação ela é uma doação muito tranquila. O que pode acontecer é aquele doador que de repente teve uma leve queda de pressão, mas isso comum a qualquer doador, às vezes ficou um pouco ansioso e aí ele tem uma quedazinha de pressão, mas isso comum à doação de sangue normal, não tem nada em específico. Agora é uma pergunta curiosa minha, na verdade. Se a gente comparar doação de sangue e doação de plaqueta, essas estatísticas, por exemplo, a necessidade é mais de sangue, é mais de plaqueta, se mantém ainda aquela... Por que existe, por exemplo, a propaganda pedindo para doar sangue? É porque, claro, o índice é baixo, né? O pessoal não vem doar. E plaqueta? Por que não acontece do mesmo jeito, aquela social, todo mundo chegar na televisão e fazer uma propaganda chamando o pessoal para doar plaqueta? Na verdade, a gente não quer esquecer da doação de sangue, que ela é importantíssima e ela é fundamental para tudo. Então, o paciente que vai fazer cirurgia, paciente que tem algum problema hematológico, paciente que chega na emergência, então a gente precisa de sangue. Quando a gente fala em plaqueta, é porque é um componente mais difícil e aí a gente tá pensando num público específico, que é principalmente os pacientes que têm diagnóstico de aplasia medular, alguma síndrome mielodisplásica, que tenham leucemia, que tenham algum déficit de coagulação, pacientes com dengue hemorrágica. Então, esses são os pacientes que eu vou pensar na transfusão de plaquetas. Mas claro que a gente não pode deixar de pensar na doação de sangue, que a gente precisa desse sangue realmente para salvar muitas vidas. E o tempo de doação de plaquetas e de sangue também, aproveitando, a gente já relembra aí a doação de sangue. Qual o tempo? A doação de sangue, ela dura no máximo 15 minutos. E aí, quando eu falo em doação de plaquetas, eu falo que o sangue é processado durante a coleta e isso requer um pouco mais de tempo. Então, eu preciso que esse doador, ele despenda um tempo de uma média de 1 hora para que ele consiga realizar essa doação. Quanto tempo para doar depois? Teoricamente, a gente sabe que após 48 horas, esse doador ele já poderia voltar a vir realizar uma outra doação. Mas aí a gente entende que é cansativo para o doador estar voltando aqui ao serviço. Então, o que a gente faz? Até como uma forma de proteção e de fidelização desse doador. Então, a gente faz uma média de 30 dias. E aí, se a gente for um grupo sanguíneo raro, que a gente precisa num intervalo mais curto, a gente até pode chamar, digamos, com 15 dias. Mas, normalmente, a gente vai convocar, se necessário, a partir de 1 mês. Os locais para doação, alguns pelo menos. Aí, na cidade tem alguns bancos de sangue, né? A gente tem aqui o Banco de Sangue da Santa Casa, e tem também o Hemocentro, que situa-se lá no Trapiche. Tem também outras unidades, como lá no HU, no Hospital Universitário, o Hospital do Açúcar. Tem também o Banco de Sangue, o Hemopac, na Praça do Centenário. E também no interior do estado, em Arapiraca. Bom, e aí vale o pessoal ligar. A gente vai deixar o número, né, da assistente social aqui, do Banco de Sangue da Santa Casa, para que vocês entrem em contato e conheçam um pouco mais sobre como é importante também doar plaqueta. A gente tem um monte de criança aí precisando, idoso, enfim, gente que realmente precisa, porque o sangue... Agora é uma dúvida minha mesmo. Quantas plaquetas, em média, tem uma pessoa normal produz, e a diferença de uma pessoa que tem leucemia para uma pessoa saudável? Uma
uma pessoa, um indivíduo normal, que ele esteja rígido, em boas condições de saúde, ele tem em torno acima de 140 a 150 mil plaquetas. E aí, para a gente entender, né, a grandiosidade desse problema que esses pacientes de leucemia, principalmente, eles passam, a gente tem crianças aqui com a contagem de plaquetas, às vezes, de 1000 plaquetas. Então, são crianças que não precisam se cortar para sangrar, elas sangram espontaneamente. É um mosquitinho chegar ali. Isso. E o que é que isso faz nessas crianças? Elas ficam com manchas roxas, com hematomas na pele, por causa dessas hemorragias que não, são hemorragias espontâneas, então acabam sangrando pelas fezes, pela gengiva, também é bastante comum. E não existe outra para coibir essa hemorragia, é a transfusão de plaquetas, que aí eu vou aumentar a quantidade de plaquetas desses pacientes e eu vou conter essas hemorragias. Eu vou entrar agora na questão profissional do programa, mas no finalzinho eu vou dar uma dica, até pessoal minha, para que o pessoal entenda um pouco sobre essa condição e essa importância da doação de plaquetas. Carla, questão profissional agora. Carla, enfermeira, aí uma grande profissional. O mercado de trabalho hoje, para quem está se formando, o que você aconselha? A gente sabe que hoje em dia sempre a gente precisa fazer um pouco mais, né? E a hemoterapia é um campo relativamente recente quando a gente compara com as outras áreas da medicina, e é uma área que realmente carece de muito estudo, muita pesquisa e de mais profissionais que se interessem pela área, que a gente sabe que sempre quem começa a estudar um pouco de hemoterapia acaba se apaixonando. Aconteceu comigo e com outras pessoas, né? Então, a dica é, primeiro, gostar do que faz, né? E segundo, correr atrás e realmente estudar, pesquisar, fazer trabalhos, estar sempre se atualizando, buscando o que é que tem de novo no mercado, nos congressos. E é isso. É um mercado muito competitivo? Não, porque por ser uma área tão especializada, né, dentro da medicina, dentro da área da saúde como um todo, a gente não vê tantos profissionais nessa área. E isso é muito bom, né, porque a gente sabe que tem espaço para muita gente. Para a enfermagem, eu enquanto enfermeira, também a gente sabe que existem pouquíssimos profissionais nessa área, enfermeiros atuando na hemoterapia. Então, sempre é uma área que está carecendo muito de estudos e de profissionais, de pessoas que se interessem e que se apaixonem por trabalhar com o sangue. Eu vou agradecer aqui a Carla, a participação no programa, mas eu vou também deixar minha dica aí, o conselho de como é que a gente entende um pouco mais sobre a importância da doação de plaquetas, de uma maneira bem simples e bem direta também. É só, turma, vocês chegarem e dar um pulinho aqui, ou na ala do SUS, ou enfim, qualquer hospital que tenham crianças com câncer, vocês vão ver o sofrimento e a dificuldade que é. Não só para a criança, muitas vezes, mas para os pais também que sofrem junto, e quem vai lá também participar. Aí você começa a sentir na pele essa necessidade, aí passa a ser um doador de plaqueta e aí começa a ajudar a salvar vidas também. Desculpa aí um pouquinho a franqueza, mas é o mesmo recado que foi dado para o governo, para apoiar o governo, do mesmo jeito na questão social, a gente aqui, a equipe toda, aí está dando esse aval, da maneira bem simples. Vem conhecer que no instante você vai ver a importância de doar plaqueta, para quem precisa, e sangue também. A gente sabe, não puxando sardinha, né, mas Luciano entende bem do que a gente está falando. Luciano é doador de plaqueta nosso já há algum tempo, né? E aí ele sabe realmente como é a doação e sabe como é a necessidade desses pacientes. E aí hoje ele está aqui nessa oportunidade de fazendo o trabalho de multiplicar, né, a importância dessa doação de plaquetas. É um conselho, né? Vale a pena. Depois que doar também, fazer a visita aí às crianças, para saber até quem você vai doar. Às vezes tem criança que você faz a doação, depois você vai conhecer a história dela e você passa a fazer parte também da vida dela, né? E da alegria também de poder ver ela se recuperando e indo para casa com os pais. Gente, muito obrigado. Carla, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos que você deu aqui, tanto na questão social, né, como na questão profissional também. Fica aí o agradecimento do Gestão AL e de todo mundo aí que está assistindo a gente, tá bom? Obrigado. Gente, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Programa Gestão AL no ar, hoje com um tema diferente.
pioneiro também, porque envolve aí o tênis, esporte que acredito um dos mais completos. E a gente vai descobrir isso hoje justamente com uma grande atleta que representou aí o nosso estado durante muito tempo. Marina Tavares, que também é pioneira de um projeto social fantástico que a gente vai conhecer aqui. Então, eu vou aqui conversar com Marina. Muito obrigado, Marina. Prazer receber você aqui no nosso programa. Primeiro, a gente vai conversar e entender sobre a carreira da Marina Tavares. Marina, quando foi que tudo começou, na verdade, e por que parou? Obrigada a vocês do programa por estarem me recebendo. Comecei a jogar tênis aos 8 anos de idade, justamente aqui no Jaraguá Tênis Clube, e foi meio por acaso, né? Comecei com um primo que era da mesma idade, que a gente fazia tudo junto, né? Tudo que um inventava de fazer, natação, outro ia, e a gente ganhou 2 raquetes de uma tia que tinha chegado de viagem e começamos no tênis. Começamos a fazer aula juntos, depois de 6 meses ele parou, eu continuei. No primeiro ano participei de 8 torneios, acho que cheguei à final de 6, então já fui criando gosto e daí segui, né? Aí com 10 para 11 anos comecei a jogar os torneios nacionais, com 13 eu já estava liderando o ranking nacional em simples e duplas e comecei a participar dos torneios internacionais. Terminei minha carreira de juvenil aos 18 anos, em 2002, estando entre as 20 melhores duplistas do mundo no juvenil. Participei por 2 vezes seguidas, 2 anos seguidos, 2000 e 2002, de 3 dos 4 torneios de Grand Slam, foi Roland Garros, Wimbledon e US Open. Em 2002 cheguei às semifinais de duplas do torneio de Wimbledon e a partir de 2003 comecei a jogar no circuito profissional, que cheguei a 17 finais, sendo dessas 17 finais 12 títulos. Fiquei entre as 200 melhores do mundo em duplas, isso me deu a condição de número 1 do Brasil. Cheguei a representar o Brasil na Fed Cup, que é a versão feminina da Copa Davis, no melhor resultado que o Brasil teve nos últimos 10 anos, que a gente chegou a um play-off do Grupo Mundial. A gente foi fazer o confronto lá na Croácia contra o time da Croácia, e se a gente ganhasse esse confronto a gente iria para o Grupo Mundial dos 8 melhores equipes, e então assim teve muita coisa. Marina, conta pra gente como foi que começou, como é que você é idealizadora, como é que começou o projeto do Instituto Marina Tavares? Foi justo quando eu me vi nessa situação, né, forçada a interromper a minha carreira profissional no tênis, e uma das minhas ex-parceiras, que também foi minha treinadora, que é uma ex-tenista, Vanessa Menga, ela já tinha um projeto social que funcionava em São Paulo, com 400, 500 crianças. Era um projeto grande que eu já tinha visitado algumas vezes, já tinha gostado, né? E surgiu a ideia de trazer para cá. E aí eu vi uma forma de me manter vinculada ao esporte e fazer alguma coisa para ajudar, né, assim, as crianças do nosso estado. E aí comecei com um projeto aqui no Jaraguá Tênis Clube. No ano seguinte formalizei a criação do instituto, né, que é quem gere o projeto, e estamos aí até hoje, né, com o projeto funcionando aqui, com as dificuldades, mas é o que eu digo, o trabalho é muito gratificante, a gente vê que faz uma diferença na vida dessas crianças, e eu pretendo que isso vá em frente. E agora eu te pergunto, dessas crianças todas, hoje, quantas fazem parte do projeto? E se a gente já tem algum nome aí que a gente pode pensar que vai levar Alagoas aí ao cenário nacional como campeão? Hoje a gente está com um número reduzido de crianças, a gente está com 40 crianças fixas, já passaram várias, inclusive assim, às vezes acontece muito assim, se mudou daqui, então não consegue tá fazendo deslocamento. Alguns mudam, como o projeto só acontece pela manhã, os que mudam o turno da escola e passam a estudar de manhã ficam impossibilitados de vir. Mas assim, a gente conseguiu, essa turminha desses 40 são assim bem fiéis, eles não faltam, eles já estão assim, a maioria desde o início do projeto. Alguns passaram e não puderam permanecer, enfim. E
assim, nos campeonatos que tem aqui, da federação, eles sempre disponibilizam algumas vagas para os meninos do projeto. E tem alguns que já, esse ano, eu acho que já chegaram a 3 ou 4 finais. Então, assim, os meninos jogam bem, principalmente os que estão ali. Meninos e meninas. Meninos e meninas, é que tem muito mais meninos, Eu acho que a gente deve ter 80% sexo masculino, isso. Mas tem algumas meninas, e os que estão assim, mais no nível competitivo, que são mais interessados para essa parte, eles têm um desenvolvimento muito bom. A equipe de professores que a gente está hoje, que é liderada pelo Josenildo, que é conhecido aqui como Galego, ele é formado em educação física, assim, é uma pessoa humana muito boa e um profissional muito competente. Então, assim, quem está aqui no dia a dia coordenando é ele tem mais 2 auxiliares em quadra, eu fico mais, assim, por fora, correndo atrás, né, organizando questão com os patrocinadores, os contratos, correndo atrás dessa parte de viabilizar isso, e ele está no dia a dia e ele está fazendo um trabalho muito bom, tanto de base com os pequenininhos que estão iniciando, quanto com esses que já estão com um nível de tênis, e assim, é um nível considerável, assim, e são meninos que, assim, eles têm todas as limitações possíveis, né, assim, de vida, enfim, passam por diversas dificuldades, mas isso termina que quando eles entram na quadra vira um motivo a mais para superar, né? E dá gosto de ver, assim, os meninos, eles estão num nível bom, e é o que eu digo, aqui infelizmente a gente não tem essa ambição de que nenhum se torne um campeão a nível mundial, porque a gente sabe que é muito fora da realidade, né, assim, você pega uma pessoa de classe média e essa pessoa já não vai conseguir bancar se não tiver um apoio do patrocinador. Então, uma criança que vem numa situação de maior vulnerabilidade social é muito difícil, né? Então, assim, a gente quer realmente que no pouco tempo que a gente pode, que eles não estejam na rua, não estejam fazendo ou pensando em coisa errada, que eles criem gosto pelo esporte, que, assim, alguns já trabalham nos torneios, auxiliando, pegando bola, alguns já estão com vínculo aqui no clube, auxiliando professores que já estão com um nível melhor. Então, o professor está dando uma aula, precisa que bata a bola com o aluno, já usa esse menino, né, assim, no bom sentido, para que esteja ali auxiliando. Assim, é mais de tentar encaminhar eles dessa forma do que propriamente dito formar um campeão nos torneios, mas um campeão para a vida, né, que eles possam estar tendo essas oportunidades e estar ao mesmo tempo caindo fora de coisas que estão aí no mundo, e eles, se não estivessem aqui participando do projeto, talvez poderiam estar entrando com maior facilidade, né? E é verdade, Marina, parabéns, porque na verdade acaba tirando as crianças aí de estar em contato com o mundo das drogas, do crime, sendo aliciado por pessoas aí de má índole, enfim. Então é uma série de coisas que o esporte favorece justamente a tornar a vida mais saudável. E Marina, e diz aqui pra gente, futuro. O que vem aí de projeto para o futuro, para o Instituto? O que vocês estão pensando, por exemplo, para 2014? 2016 tem a Olimpíada, né? Então, e aí, para o futuro? A gente, com muita luta, né, espera poder estar mantendo o projeto e estar ampliando. A gente sempre esbarra na questão da dificuldade financeira, que a gente precisa de mais apoio, de um apoio de governo, de prefeitura, né, porque aí a ideia é estar ampliando o projeto, estar fazendo em outros horários, estar podendo ter mais crianças participando, poder oferecer outras atividades, não só o tênis. Agora, inclusive, a gente fechou uma parceria com o SESMAC, o curso de Educação Física, que eles vão disponibilizar o treinamento físico dos meninos. Então, a gente fez um convênio com o curso de Educação Física, e às terças e quintas, quando os meninos vêm para cá para fazer o treinamento, eles vão ter também esse acompanhamento físico do pessoal do curso de Educação Física lá. Então, assim, a gente quer o quanto a gente possa agregar de coisas boas e positivas para ter mais crianças e ter eles aqui no clube por mais tempo, fazendo mais atividades produtivas, melhor, né? Essa é a ideia. Parabéns pelo projeto. Aí o programa Gestão a ele, nós já agradecemos a sua participação, Marina, aqui. E a Marina, como grande atleta, profissional aí, bom, infelizmente não está ainda no mercado, né, atuando como deveria, devido à falta de incentivo
dos órgãos competentes, mas é uma grande profissional, entende demais do tênis, porque, claro, foi a vida dela. Então a gente vai pedir aqui, daqui a pouco a Marina vai deixar aqui o conselho para quem quer seguir aí a carreira de esportista, né, de profissional, de grande campeão aí no mundo do tênis. Mas eu vou perguntar aqui, Marina, e na questão profissional, para um instituto, por exemplo, quais são os requisitos para quem está assistindo a gente, poxa, se motivou e de repente talvez até um outro esporte ou em uma outra categoria, mas tenha vontade de fazer o mesmo, de desenvolver um projeto, constituir, criar um instituto. Quais são os procedimentos, quais as dificuldades, Marina? Na verdade, a simples criação do instituto não envolve uma grande burocracia, né? É uma coisa mais simples. Agora, sim, é bom ter bem clara a finalidade, já ter um espaço, de repente até já começar como eu fiz, assim, você antes de criar, você bota o projeto em prática, veja se ele vai andar dessa maneira, realmente o que é que você precisa, o que é que você pode estar fazendo, né? Porque aí você já tem no dia a dia o que é que você acha que vai dar certo para poder aí formalizar, né? Eu acho que foi o caminho mais certo a seguir. E assim, eu estou à disposição, a gente inclusive já teve durante 1 ano e meio esse mesmo projeto que funciona aqui no Jaraguá, a gente teve ele no interior, em Arapiraca, a gente teve o projeto funcionando lá com mais crianças, porque lá eles têm a escola de tempo integral, então eram 120 crianças que a gente atendia lá no espaço que eles tinham para o tênis. Então, assim, é uma coisa que é viável em outros esportes. Então, acho que todo mundo que tem a possibilidade de tá fazendo isso é válido e ajuda. Eu vou perguntar qual a maior dificuldade, mas eu já imagino qual seja. Mas o que fazer, então, para driblar essa dificuldade? Qual a maior dificuldade, Marina? A dificuldade é justamente de estar viabilizando, né? São os famosos patrocínios que eu já sofri com isso na minha carreira, agora continuo sofrendo com o Instituto. Mas, infelizmente, faz parte porque a gente vive num estado que são poucas as pessoas, são poucas as empresas que têm essa visão, né, que dão importância a isso, né, porque na verdade assim, a empresa está contribuindo, não é só de ter a marca dela, assim, não é só um retorno de mídia, digamos assim, a empresa que apoia um projeto desse está contribuindo de fato com a melhoria de uma parte da sociedade, né, efetivamente. Então, a maior dificuldade é essa, é você bater em 200 portas para achar uma que tenha essa visão e que apoie. Perseverança, então. Isso. Não desistir. Marina, muito obrigado pela participação aqui no programa Gestão AL. Seja muito bem-vinda também para, não sei, quando tiver um outro torneio, quando houver realmente uma competição, o programa está aberto para poder fazer aí a divulgação, onde a gente puder apoiar, tá joia? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado também, gente, a vocês e até daqui a pouco. Tchau, tchau. A minha dica é que você siga em frente, né? Você procure estar cercado de bons profissionais sérios, competentes, um treinador, um preparador físico, um nutricionista, fisioterapeuta, né? Uma equipe que lhe dê condições de fazer uma boa preparação, uma boa programação de calendário, né? E o ideal é que o atleta realmente, se possível, fique focado somente com o trabalho do atleta, né? No meu caso, eu sempre tive que correr muito atrás, né, das outras coisas que termina atrapalhando um pouco, mas assim, o ideal é que o atleta fique focado na obrigação que é de treinar, de render, de entrar na quadra e fazer bons jogos, né? Estando com a cabeça boa para estar lutando, para estar buscando a vitória, né? O tênis é um esporte duro, que a cada semana de torneio só uma pessoa sai vitoriosa, todos os outros, até o vice-campeão é perdedor, mas assim, que lute bastante, né? E siga em frente.